Rosal, psicanalista, e hoje vou receber a também psicanalista Gisela Turquette. Vamos falar sobre angústia, trabalho e burnout. Então, como a psicanálise escuta essa questão tão atual, né? O burnout aí como uma expressão máxima de um sofrimento que tem o trabalho como palco. Bem-vindos, Miguelzinho, um beijo, Luciana, Cássia, todos que estão chegando para mais uma live, hoje dia 29, Joy de Vue, é uma página de decoração super legal, quem gosta pode seguir aí, ó, recomendo. Vamos lá, vamos chegando. Bem-vindos a mais uma live. Logo, logo nossa convidada chegará. Oi, Vanessa, tudo bem? Vanessa Gali, uma colega da psicanálise. Iana, um abraço. Ari, muito bem-vindo. Live ao sábado, às 16 horas. O ano passado todo, né? A partir da pandemia, eu fazia uma live todo sábado. Agora, esse ritmo diminuiu, uma vez por mês, mais ou menos. Eu estou mantendo aqui esses encontros para a gente pensar o homem, a sociedade, a clínica, a partir da teoria psicanalítica. Bem-vinda, Rosângela, Cássia, Laís, boa tarde a todos. Vocês podem também... Oi, Ciane, bem-vinda. Vocês podem enviar a live para os seus contatos que têm interesse no tema. Tem um aviãozinho aí embaixo, só clicar e mandar para o direct da pessoa que tem interesse nesse tema para vir conversar conosco. Vamos pensar juntos essa temática tão importante na contemporaneidade, o sofrimento no trabalho. Olá, olá, boa tarde. Vocês vão poder fazer perguntas, como sempre, né? Então, a participação de vocês é muito importante. Olá, Rê. Todo mundo que está aqui na live é do consultório, ou tem alguém de RH também? Oi, Bruno, bem-vindo, Marília, Andréia. Se vocês puderem falar, se o interesse é pessoal, ou é para clínica, ou é para um ambiente organizacional. Juliane, bem-vinda. Eu não sei se é Di que fala. Olha, a Cássia fala da clínica, né? Sem dúvida alguma, né? Essas questões chegam na clínica. A Rosângela é uma questão pessoal. Um tema muito comum, né? Mariane. Então vamos lá, clínica, cultura geral, sim, né? Como um tema que está aí na sociedade para ser pensado. Bastante gente da área clínica, Cassiano, Márcia, Rosenthal. Olha, o Bruno é de RH. Exatamente, Bruno, eu lembrei muito do seu grupo que está fazendo um TCC sobre esse tema, né?
Pois é, olha, já fica a dissertação de mestrado da nossa convidada, imagino que já esteja disponível na biblioteca virtual da PUC. É, olha aí, ó. Os professores levando o burnout para a clínica, os profissionais da saúde, Hilda também, cultura geral. Cláudia, um abraço, bem-vinda. Ângela, quer dizer, né, nas instituições, na sociedade de modo mais amplo, no consultório, nas escolas, né? Essa temática está bastante acentuada hoje. E a nossa ideia é entender um pouco mais, né? Essa questão, ela é gerada no trabalho exclusivamente ou tem um encontro ali, né, com uma causa anterior ao trabalho? É importante a gente pensar isso, né? Ou porque algumas pessoas entram num sofrimento maior quando produzido lá no trabalho, né? Então vamos esperar a nossa convidada, deve estar chegando, deixa eu ver se ela já está aqui. Acho que ainda não, mas deve estar chegando. Ainda não. Tá a Andréia. Andréia, será que a Gisela quer entrar pelo seu link? Porque como eu não te sigo, tem que ser pelo link da Gisela, que é ela que me segue. Os dois links precisam, as duas páginas precisam seguir uma a outra. Olá, Evane! Abraço! Tem que ser pelo G Turquete, a live tem que ser feita. Ok? Então, nossa convidada já vai entrar. Tem uma pessoa com o sobrenome da Gisela, não sei se é irmã, se é filha, que está pedindo solicitação, mas precisa ser pela página do Instagram da própria Gisela, senão a gente não consegue conexão. Tá chegando. Se mais alguém quiser falar, o interesse de vocês pelo esse tema, a clínica, as organizações, o motivo pessoal, cultura geral. A gente estava conversando aqui sobre isso. Agora, Ângela, você tem uma prima, deve ser isso que está passando por burnout, imagino. Então vamos lá. Opa, peraí que eu... Calma. Vai entrar. Tá entrando. Aí, tudo bom, Gisela? Oi, Ana, atrasei. Não, é porque eu vi uma pessoa com seu sobrenome, e aí eu imaginei, será que ela resolveu entrar por outro link? Eu falei, vai enrolar tudo agora. Não, tá tudo certo. Deve ser parente. Olha aqui, é sua prima, Andréia, sua prima está aqui. Prima. Bom, eu queria começar te agradecendo, né, por aceitar o convite para falar de uma pesquisa que você se dedicou tanto, a sua pesquisa de mestrado. Eu vou também te apresentar em seguida, e aí você avança um pouco nesse sentido. Mas a Gisela Turquete, é assim mesmo que pronuncia? Isso, Turquete? perfeito, certíssimo. Ela é psicanalista, já está aí há alguns bons anos na clínica. Ela mora em São Paulo, o consultório dela é em São Paulo. Mas antes de ingressar nesse campo, ela transitou
em outra área, né? Às vezes ela foi executiva de multinacionais, num outro campo, e em algum momento ela foi fazendo aí uma transição e teve um encontro com a psicanálise lá atrás, né? Uhum. Bom, e aí, Gisela, eu estava vendo que nós temos algumas coisas em comum além da psicanálise, né? Ambas somos filhas da PUC, Uhum. né? Orientadas do Renato Mezan, Também. é isso? Isso. Bom, então eu queria que você começasse falando, se possível, como você chegou a esse tema. Tá bom. Bom, Ana, obrigada, antes de mais nada, de me convidar para apresentar. Como a gente tem não muito tempo, né? Eu vou tentar ser breve. Quando você me convidou, eu achei que eu preparei alguma coisa mais técnica. E aí, conforme eu fui vendo, as pessoas têm muito interesse pelo tema, e eu vou dizer por quê. E, inclusive, muitas pessoas que não têm nada a ver com o ramo psi, né? Com psicólogos, psicanalistas. Então, eu resolvi que eu vou contar uma história. E eu vou contar uma história que, como começou isso, e é uma história que fala de mim, fala de você, fala um pouquinho de cada um. Então, assim, como você disse, eu fui do ramo do mundo corporativo por muitos anos, até me graduar em psicanálise e depois decidi, depois de anos, já estou mais de 11 anos em clínica em São Paulo, e aí eu resolvi fazer o mestrado com o nosso Renato Mezan, né? E o tema... e o tema foi um tema que acontecia muito em consultório. Porque eu vim do mundo corporativo, muita gente do corporativo, fora outros pacientes, me procuram. E acontecia assim, era muito comum que eles tivessem sempre um sentimento, uma coisa ruim e um cansaço extremo, um estresse extremo, e que eles não sabiam de onde vinha. Era uma coisa assim muito comum deles me falarem: eu não consigo parar. Eu não consigo parar de trabalhar, eu não consigo parar de fazer coisas. E quando eu paro, eu me sinto culpado. E aí eu me vi na minha história, e aí eu percebi que essa é a história de muita gente. Então é por isso que eu fui para esse tema, descobrir, primeiro, o que é isso? Do que nós estamos falando, né? O que faz as pessoas entrarem nesse motor? Depois, assim, por que isso acontece? Depois, por que a gente não para a ponto de chegar ao estresse extremo de ter um burnout? E eu vou explicar o que é um burnout, não vai ser o tema da live, mas eu vou dizer o que é o burnout para as pessoas que não sabem. Está inserido, né? Isso, só uma pincelada em burnout. Então, assim, quando você está andando na rua e você encontra alguém que você não vê há um tempão, normalmente a pessoa fala para você, pergunta, como você está? A pessoa fala, nossa, eu estou tão ocupada, eu não tenho tempo para nada, etc. É raro você pegar alguém que vira para você e fala assim, nossa, eu estou bem, eu trabalho, depois eu paro um pouco, eu descanso, eu viajo. Não, está todo mundo toda hora muito ocupado, né? E aí a gente fala, será que é isso mesmo? Será que as pessoas estão tão ocupadas assim? Será que eu estou tão ocupada assim? Ou isso é um movimento psíquico, contemporâneo, etc. Então, vamos começar a história, né? Vou seguir um pouquinho aqui um roteiro que eu fiz, não me perco. E a história começa o seguinte: por que a gente faz isso? Por que a gente tem essa coisa de... Quando eu falo trabalho, entendam que não é trabalho fora de casa, tá? Trabalho, para mim, é todo tipo de atividade que não é de sobrevivência. Por exemplo, escovar dente não é trabalho, comer não é trabalho, mas você fazer tarefas em casa, você arrumar coisas, você se encher de cursos, você trabalhar fora, isso é trabalho, né? Então, vamos lá. Por que a gente faz o excesso? Quando eu falo excesso, é você estar sempre fazendo uma coisa atrás da outra, sem parar, né? E aí a resposta é o seguinte, demorou um tempo para eu entender, mas assim, é angústia. Esse sentimento que as pessoas vêm no consultório e falam, eu não consigo parar, isso é angústia.
né? E essa angústia, ela vem, ela aperta o peito e ela parece um vazio que a gente cai e que a gente não gosta de olhar. E como a gente não gosta de olhar, a gente começa a fazer coisas para a gente parar, para não parar para olhar, né? Então, essa angústia, quando ela vira em excesso, a gente tem que dar a gente fala em psicanálise, né, que a gente tem que dar um destino para ela. A gente tem que mandar ela para algum lugar, né? Alguns mandam para bebida, outros mandam para comida, outros mandam para drogas, compras, tudo em excesso, né? Compras, internet, e alguns mandam para o trabalho. Então, explicando por que vem a história do trabalho. Para a gente entender de onde vem essa angústia, eu vou começar a falar dos dias de hoje, do que a gente está vivendo, né? E que a gente chama de contemporaneidade e modernidade, né? Então, assim, tem um autor muito interessante que é o Bauman, e que ele divide a modernidade em duas partes. A primeira parte que vai de 1789, quer dizer, da Revolução Francesa até a Segunda Guerra Mundial. Essa ele chama de modernidade sólida. Por quê? Porque os valores, as pessoas tinham alguns valores rígidos nesta época. Ele fala assim, existe uma dualidade, era o bem ou o mal, o certo ou o errado. Existe uma hierarquia nas coisas e nas relações, e as pessoas tinham valores rígidos. Então, onde eu me apego para garantir as minhas finanças? Em bens duráveis. Eu compro terras, etc. Nós estamos falando de lá de trás, vindo até, né? Isso foi coisa dos pais, dos nossos avós e etc. Então, eram valores... Aquela época, né, Gisela, que o grande sonho na época dos nossos avós era ter um único emprego ao longo da vida, né? Aquela carreira... Eu comecei e me aposentei, era um orgulho, né? Hoje os jovens mudam com muita rapidez, né? Pois é. Aí a gente vai entrar na outra parte da modernidade. Então, assim, percebe? É muito distinto. Você tem uma rigidez, uma referências sólidas do que é certo, do que é errado. Isso entendam em termos, né? E a gente tem que, por exemplo, ficar no mesmo emprego, ou vou comprar minha casa própria. Isso é solidez, né? A partir da Segunda Guerra, isso é o liberalismo comercial começa a entrar. A partir da Segunda Guerra, a gente entra no que no Bauman chama de modernidade líquida, onde o próprio nome diz, tudo fica líquido, né? Então, as relações econômicas passam a dar lugar às relações sociais e humanas. Então, hoje, o capital vale mais do que o fio do bigode, as relações, os meus valores, as coisas, a minha palavra, etc. A moral dá lugar ao consumo, significa consumir e mostrar este consumo é muito mais importante do que ter sustentabilidade disso tudo, né? A gente fala, tecnologias que aparecem, elas destroem distâncias. Então, quando se destrói distância, rompem-se barreiras e tudo é possível, né? Tudo é possível e, ao mesmo tempo, tudo é muito rápido, né? Quando tudo é muito rápido, você atinge muito, mas absorve pouco. Então, eu não sei se você deve pegar em consultório também, mas é muito comum, e quem tem filhos em escola ou etc., pode ver, que é o seguinte, eles têm muita informação, nós temos muita informação, mas quando você pergunta, e aí, o que você processou disso tudo? Pouca gente processa alguma coisa. É como se passasse pela gente e fosse embora. Não tem um processamento, não tem uma assimilação, porque é tudo muito volátil, é tudo muito rápido, né? E, Gisela, só um minutinho. Muito interessante, né? Você está falando, nós aqui a partir da psicanálise, mas você recorre a Bauman, que é um sociólogo que estuda isso. Eu lembrei que quando eu era docente da Escola de Sociologia e Política, eu orientei um TCC do curso de Biblioteconomia, que o título era Dietas da Informação. E a questão que a aluna levou foi exatamente essa. Como é que o jovem se seleciona tanta informação disponível e como é que ele está usando isso?
Quer dizer, então tem várias áreas. Os impactos são não só no psiquismo, no emocional, mas em diversas outras áreas. Em diversas outras áreas. Não tem como você falar do psiquismo, né, Ana, se você não falar do ambiente, do que está em torno, né? Porque o que está em torno é a pressão que também altera o psiquismo. Você tem um psiquismo que vem como um DNA, como um genético, vamos falar uma genética psíquica, mas ele também ele é moldado e ele é alterado por tudo que vem do ambiente, né? Então, assim, a gente, com toda essa mudança, essa rapidez, os valores não posso dizer que desaparecem, mas eles mudam de patamar, eles não ficam tão sólidos. Hoje, as pessoas, ninguém sabe muito bem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Pode ser 50 tons de cinza, né, no meio das coisas aqui. E a essência desaparece, ela vira aparência, né? Então, eu vou dizer o que é um termo muito usado, que é o seguinte: nós vivemos na sociedade do espetáculo, onde nós compramos, nós vestimos, nós somos o que o outro para o outro, né? O que o outro quer ver, o que o outro quer fazer. Ou que a gente acha que o outro quer, né? E esse é o pior, né? Porque saber o que o outro quer é impossível. Malemar, você sabe o que você quer, né? Quanto mais saber o que o outro quer. Então, a gente vive na sociedade do espetáculo. Isso significa, assim, o nós está em detrimento do eu. Poucas pessoas sabem quem são, ou o que eu gosto. Do que isso é muito comum. Eu sei que você deve pegar em consultório também, você pegar as pessoas e falar assim, bom, mas eu estou me sentindo mal, eu estou perdida e tal, e você pergunta assim, do que você gosta? Não é raro alguém virar para mim e falar assim, eu não tenho a menor ideia. O que você quer fazer? Também não tenho a menor ideia. Então, assim, você percebe que o contato com o eu, com o mundo, que a gente chama o mundo interno, né? Que a gente chama de psicanálise do mundo subjetivo, ele tá muito raro, ele tá muito escasso. As pessoas estão voltadas para fora e esse fora muda a cada minuto. Então, quando você tem um mundo externo mudando a cada minuto, você perde referência. Você perdendo referência do bom, eu agora gosto de cor-de-rosa. Tá, mas não é mais cor-de-rosa, as pessoas estão gostando de azul. Opa, vou ter que mudar, eu mudo. Tô exagerando um pouco, mas a mecânica é por aí, tá? Vou ser um pouco caricata para a gente entender. E aí, isso deixa a gente dentro de um vazio, né? Você não sabe onde você está pisando, você não pisa em chão firme. Então, agora eu estou entrando em psicanálise mais assim, com uma linguagem mais leve, né? Então, assim, tudo isso, a gente perde o contato com o self, que é o nosso eu. Por exemplo, hoje, todo mundo, se você pegar e sair na rua e você passar perto de uma escola e você olhar as adolescentes, elas estão todas iguais. Assim, se você não olhar direitinho, você não sabe qual é a sua filha, qual é a outra, né? Porque estão todas iguais, todos do mesmo padrão. As loucuras que se fazem por estética, porque ninguém consegue segurar uma diversidade, uma característica própria, ou etc. As pessoas têm que se agrupar para pertencer, porque você não se pertence, né? Lógico que o mundo externo é importante, sim, mas você também tem que estar ancorada no seu mundo interno, no seu subjetivo, porque senão você perde essa referência e você fica à deriva. A palavra é essa, você fica à deriva, né? Então, assim, o que acontece com isso? Padronização de beleza e todo mundo fazendo tudo para entrar naquele padrão. E aí, Gisela, você pontuou bem, tradicionalmente, os adolescentes têm essa necessidade, né? De se falarem para pertencer ao grupo e depois sai, né? É uma transição, depois vão se apropriando da sua singularidade. Sim. Mas a gente está vendo pessoas hoje mais velhas também, você falou da estética, né? Que como se tivesse uma lista que elas vão ticando lá, né? Tem que ter isso, tem que botar isso, tem que botar... E fica um pouco
igual todo mundo também, né? Fora da adolescência. Completamente. As pessoas, não estou falando só de adolescente, adolescente tem uma coisa da própria idade, né? Mas eu estou falando do todo, né? Gente da idade da gente e de outras idades que estão também sem referencial, né? Estão sem esse contato com o próprio self. E aí, tudo, ele fala assim, tudo vem em função do consumo. Porque a gente hoje está voltado para o consumo, a vida está voltada para o consumo, e isso é do capitalismo. E aí o capitalismo tem o maior interesse do mundo em que esse consumo mude a cada dia, porque daí você vai consumir a outra coisa. Então, é um sistema retroalimentado e que fica correndo, e as pessoas cada vez mais distantes de si mesma. O que acontece com tudo isso? Esse desconhecimento do eu, Silvia, ele, quem eu sou, quem eu gosto, o que está aqui dentro, ele faz com que a gente caia nesse vazio. E esse vazio, ele é, outra palavra, é a angústia, tá? E a angústia vem com a depressão, que todo mundo hoje está deprimido, esse é um mal do século. Então, assim, eu quis dar uma visão quase contextualizar, né? do Bauman, para que as pessoas entendam como o mundo hoje está fazendo com que a angústia ela fica mais tensa, vamos falar assim, que ela seja exponencial, tá? Bom, dito isso, vamos falar como é que está o Brasil, né? Hoje o Brasil está no topo dos países no ranking da ansiedade e dos transtornos da ansiedade. Então, assim, em consultório, muito comum, pânico, crises de ansiedade, depressão e coisas do gênero, né? Então, para você ter uma ideia, né? Apatia, né? Angústia. Hoje, eu vou pegar alguns dados da Universidade de Oxford, de um estudo de 2017. O Brasil tem 9,3% da população com transtornos de ansiedade graves. Os Estados Unidos tem 6% e a China, pasme, 3%. A China, que deveria ter ansiedade a rodo, né, não tem. Enfim, nós temos que a depressão cresceu 59% entre as mulheres e cresce 62% entre os homens. Então, são coisas para a gente considerar. Nós estamos falando da teoria, mas a prática mostra exatamente o que está acontecendo. Bom, então assim, voltando para a angústia, né? O que é angústia? É estar em lugar nenhum, né? É não existir para o mundo, você fica num vazio. Vem apenas das pressões contemporâneas? Vamos falar, vem apenas desse cenário que a gente está vivendo? Não, ela não vem. Pessoas com uma certa falha na infância, ou seja, falha no cuidado da primeira infância, elas são mais vulneráveis a absorver esta angústia, ou a gerar mais angústia. Eu vou voltar nisso mais à frente, porque isso é uma teoria do Winnicott, que para descobrir por que eu sou mais vulnerável a essa angústia do que você, eu fui pesquisar vários autores, e o que eu escolhi foi o Winnicott, e eu já volto nele daqui a pouco. Então, assim, Gisela, posso só fazer uma pergunta aqui da Sandra? Ela pergunta o que leva o povo brasileiro a ter esse índice de transtorno grave de ansiedade tão alto. Você falou da pesquisa. Eu vou falar a minha opinião, tá, Sandra? Porque eu não tive acesso ao porquê, porque o estudo não perguntou. Mas é que o Brasil é mais instável ainda do que a instabilidade contemporânea, né? Aqui tudo pode acontecer amanhã. Então, o brasileiro ele vive a instabilidade do mundo contemporâneo normal, mais a instabilidade do governo. Nós podemos ter a conta bancária caçada amanhã, como já aconteceu, o câmbio pode ser descolado, a gente pode perder tudo do dia para a noite, enfim, já passamos por experiências, pode ter um lockdown a qualquer hora, pode fechar isso, abrir aquilo, enfim, nem preciso dizer que quem mora aqui sabe que a gente vive
num barco de instabilidade. Então, a minha opinião é que o brasileiro, ele vive num caldeirão que só aumenta pela própria busca. história recente, né, das últimas décadas, essa questão econômica que foi forte. Sim, agora eu acrescento, Gisela, não sei o que você pensa disso, mas eu acrescento os valores culturais disseminados e os não disseminados na nossa cultura, né? Sim. Ver que não é um país que tem no seu DNA a coisa do gosto pela leitura, pela cultura, se voltar tanto a valores humanitários, né, de coletivos. Então, tem muito dessa coisa da individualidade, que o sucesso é todo mundo agora tem que virar milionário, né? E aí todos os problemas são resolvidos, você ter sucesso, sabe? Então, quer dizer, o sucesso é só pelo dinheiro, o sucesso não é por uma obra social importante, pelo conhecimento em um tema importante. Isso é bem menos valorizado no país do que o sucesso financeiro. Né? Completamente certo, né, Silvia? Porque, assim, você não tem base cultural, principalmente na grande parte da população, para você sustentar valores como esse. Então, é como se fosse todo mundo para um lado, todo mundo, é tudo muito fácil de você manipular, né, culturalmente falando, vamos falar assim. E, de novo, é a sociedade do espetáculo. Não é porque eu descobri a vacina, que eu sou admirado. Não, é porque eu tenho um carro, uma casa, rios de dinheiro, dinheiro fora do Brasil, enfim. É tudo pelo consumo, percebe? A raiz da história, que é a modernidade líquida, e que tudo é muito volátil. Tudo pode ser hoje e amanhã foi embora, né? Porque o carro que é exigido ter hoje, amanhã já é exigido um outro. Se a pessoa está sustentada nisso, é a vulnerabilidade constante, né? E aí existe o que é muito comum no mundo corporativo, é você achar que aquele cargo que você está ocupando, ele é seu. E que é para você. Não é. Aquilo é a sua cadeira. Quem sentar naquela cadeira está com aquilo. Saiu daquela cadeira, você vira um ser humano normal. Então, assim, não é hereditário. Você não leva com você essas coisas, né? Então, fica muito volátil, você fica muito vulnerável, né? Nesse mundo. Por exemplo, porque, então, voltando à angústia, eu falo assim, porque você falou antes que essa angústia que o mundo contemporâneo ele aumenta nas pessoas, ela pode ir para, quando ela fica em excesso, ela tem alguns destinos. Então, assim, pode ser para drogas, bebida, compras, comida. Por que algumas pessoas vão para trabalho, né? Então, essa foi uma outra pergunta da minha tese de mestrado. E é assim, por quê? Porque trabalho é uma forma lícita e de inserção social, de você estar dentro da comunidade e ser aceito e ser aprovado. Então, quando eu vou para um trabalho, eu estou dentro de uma grande empresa ou estou fazendo alguma coisa, eu estou licitamente incluso e depende do meu trabalho, eu estou extremamente dando um grande espetáculo, eu estou sendo aprovado pelos outros, né? Então, é uma forma de existir no mundo, como outra qualquer. Mas o trabalho, ele é aparente. Você mostra, as pessoas veem. Então, assim, é muito comum você ver uma pessoa que vai fazendo uma coisa atrás da outra. E você fala para ela assim, nossa, mas por que você está fazendo? Faço o curso disso, faço aquilo, faço aquele outro, faço aquele outro. E você fala assim, nossa, mas por que você está fazendo tudo isso? É muito comum você escutar, não sei. As pessoas não conseguem pôr um sentido naquilo. É apenas um movimento de estar fazendo, vamos chamar de fazendo tarefas, fazendo coisas. O que ele faz? Ele alivia essa sensação de angústia. E a gente continua fazendo, mesmo sem propósito. Sabe? Se você perguntar para a maioria das pessoas por que você está fazendo tanta coisa, me pensa o sentido disso tudo,
boa parte não vai saber te responder. Ai, que susto, caiu alguma coisa aqui em casa. Uhum. É, É o que boa parte popularmente não vai. as pessoas falam popularmente assim, entrou no automático, né? Exatamente. E você entra no automático e você vai fazendo. Então, é até vergonhoso você não encontrar, eu não encontrar com você na rua e falar assim, ai, nossa, Silvia, eu tô tão, nossa, não dá nem tempo, eu tô tão cheia de coisa. Eu estar ocupada, eu estar cheia de coisa também me dá inconscientemente ou conscientemente, me dá valor e me dá inclusão, sabe? Me alivia essa angústia. Então, assim, tá, agora você explicou que veio a angústia, você explicou que a vida, vida atual, ela estimula essa angústia, né, as pressões contemporâneas. Você explicou que essa angústia pode ir para o trabalho, né, porque é uma, vamos falar, uma droga lícita. Tudo eu falo trabalho e droga lícita, entendam que é o excesso, tá? Não, porque Uhum. todos precisamos trabalhar, só quem nasceu rico, mas precisamos trabalhar. Mas até quem nasceu rico, né? Precisa do trabalho para dar um sentido à vida. Com certeza, precisa. Agora, assim, por que no meio disso tudo eu vou deixando ir esse roda-moinho e crescendo tanto a ponto de eu chegar ao limite? E o que é o limite? O limite é o esgotamento. É eu chegar no esgotamento físico e mental de falar, parou. O burnout, né? Em inglês é o assim, deu tilt, deu assim, blackout, parou, porque eu não consigo mais, né? Então, assim, essa é a grande resposta. Por que eu não paro antes? Por que algumas pessoas não param antes do burnout? Deixa eu só te Sim. interromper um pouquinho, porque eu lembrei de um exemplo público. O Uhum. jornalista, inclusive, faleceu, Ricardo Boechat, ele teve que ele Um chamou burnout? de apagão, né? Que ele chama de Uhum. apagão. Chegou na TV, sentou para filmar, ele saiu de ambulância, né? É. Não conseguia, sabe? Não consigo, não sei o que está acontecendo comigo. E foi isso. Uhum. É, e chega mesmo. E aí eu fui buscar, não só na psicanálise, mas aí eu fui estudar, fui para a área da filosofia, e eu fui encontrar no Sartre uma linha que ele chama que é o projeto de ser. O Sartre fala que assim, existe um projeto de ser em cada ser humano, que é o que você projeta para como futuro. E esse projeto, ele significa futuro, né? Então, quando a gente tem um projeto de ser, a gente vai pegando todas as nossas ações e vai dirigindo para esse projeto de ser. O trabalho, ele entra como um projeto de ser para algumas pessoas que têm essa angústia, né? E assim, e você vai indo com ele, e você vai indo na vida com esse projeto de ser, até a hora em que ele responde. De repente, o seu projeto de ser do trabalho, ou você entra numa empresa que não vai para frente, ou você errou no que você queria, enfim, existem reveses, né? Existem imprevistos. E aí você tem no não cumprimento das expectativas que você colocou nesse seu projeto de ser. E aí ou você consegue fazer este projeto existir, ou você não existe. E aí você cai numa angústia sem fim. É como cair numa vala do não existir. Isso que eu estou falando disso tudo muito simples para a gente poder. Não, Não sim, vou tá entrar em ótimo. detalhes técnicos porque não é o Sim, caso aqui, tá? sim, mas a teoria está aí por trás, a gente está entendendo. É simples Isso. e é sólido. A teoria está por trás. E, aliás, isso tudo porque é do interesse das pessoas em geral e de nós psi e não psi, né? Isso vai sair num livro, espero que daqui a pouco, assim que eu conseguir Sim, dar eu vou uma falar. guinada, né? E A aí a gente vai gente. falar disso. Isso, eu vou falar. Então, assim, como é que acontece, né? A vida profissional, como é que a gente entra num burnout?
primeiro a gente passa por 3 fases, eu vou pegar as fases aqui. Então, assim, a primeira fase é quando você entra em exaustão. O que que é? Exaustão é assim, é um indivíduo, ele começa a dar mais do que ele pode. E ele começa a ficar sem forças, ele começa literalmente a ficar exausto. E ele começa a não ser mais produtivo. Conforme ele não é mais produtivo, ele não consegue atingir o que ele quer. E aí ele começa a ficar frustrado, ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar nervoso, ele entra, assim, pessimista, enfim, é uma pessoa exausta, tá? Mas ele não pode desistir. Isso é o projeto de ser dele, é o futuro. Sem isso, eu não existo no futuro, né? Esse é o pensamento. Passando desse estágio, a gente já entra no estágio da despersonalização, onde na despersonalização você já está como que você estivesse meio começando a ficar anestesiado. Você fala, olha, não está dando certo mesmo, a coisa não vai dar, e eu começo a me distanciar socialmente, eu viro apático, eu viro menos empático com as coisas. É como se eu tivesse tirando o plug da tomada, eu estou indiferente, já é o segundo sinal. E agora depois vem o comprometimento final, que é o esgotamento total. Nesse esgotamento, existe até a deterioração da percepção de si mesmo, existe a parte física entra em colapso. Então, tem gente muito comum, assim, teve uma pessoa que ele entrou em burnout, ele deitou e ele não levantava mais, ele paralisou, o corpo dele paralisou, assim, o corpo fala chega, a psique já falou chega há um bom tempo, né? Mas o corpo vem falar chega depois e aí você entra no colapso. A pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente sai disso? Longo caminho. Então, assim, para sair de um burnout... Porque você falou, né? Essa angústia, que às vezes, numa tentativa de sofrer muito, a pessoa recorre ao consumo, ao trabalho e etc. E a gente precisa lembrar que eles podem recorrer ao divã, né? É um destino bastante adequado para... Eu acho, de preferência, né, Silvia, antes que chegue no burnout. Começar a questionar o que está acontecendo, o que você está fazendo com você mesmo, antes de você chegar a um burnout. Porque para sair de um burnout, mais ou menos, nós vamos ter que levantar tudo. Então, levantar fisicamente, e isso inclui medicamentos, isso inclui... e começar toda a parte do... te reconstruir como pessoa. Quem é você? Qual é a sua essência? Aí a gente vai buscar lá atrás o que é a sua essência, né? Como é que você... como você existe por si mesmo, que a gente fala. E assim, dá muito trabalho. E quem passou por isso, eu tenho certeza que não tem nenhuma saudade desse período, né? E aí, vamos lá. Então, assim, dentro desse contexto todo, eu acho que eu contei a historinha, né, inteira, e agora eu vou entrar em um pouco vou falar um pouco de psicanálise, mesmo para quem, se a quem não for da área, vamos lá. Mas, assim, por que alguns entram nisso? Por que alguns têm uma predisposição a ter mais angústia, ter esta angústia, e outros não, né? Mais ou menos, eu comparo como assim, por que eu tenho alergia a pó e você não, né? Porque, primeiro, vem uma genética psíquica, você tem uma genética física. E depois, porque durante o teu caminho, você pode desenvolver ou ter alguns traumas, que a gente vai chamar de falhas, que fazem que isso seja mais propício. Então, como eu falei lá atrás, eu escolhi... tem vários autores que explicam, cada um à sua maneira, né? A angústia e esse destino dela. E eu escolhi o Winnicott, porque o Winnicott é um médico pediatra que estudou muito, principalmente por crianças, e depois ele formou toda uma teoria. E o Winnicott fala que o bebê nasce e ele
quando nós nascemos, o bebê e a mãe é uma coisa só na primeira fase. E que o nosso objetivo de vida psíquica é a gente caminhar por essas fases até a gente chegar ao que ele chama de uma integração. Quer dizer, é se integrar como um ser psíquico, né? E por isso a gente vai passando por várias fases. Então, assim, ele fala que tem a primeira fase, em que é a fase do amadurecimento, que a fase da dependência absoluta, onde o bebê e a mãe são um só. A criança não tem ideia de que ela é uma e a mãe é outra. Ela, o seio da mãe, é tudo uma coisa só. E nesta fase, o fato é que a gente não sabe como é a responsabilidade de ser mãe, né, Silvia? Porque se a gente soubesse de tudo, antes que nascesse uma criança, a gente ia... Não é? Por exemplo, o segurar, né? Que ele falou holding. Tudo isso dá sustentação, não só sustentação física, mas dá sustentação psíquica. Eu, de novo, não vou entrar em detalhes aqui, mas dá sustentação psíquica para a criança ir se formando. Ela está sentindo uma segurança, ela está se sentindo acolhida, etc. Isso vai do 0 até os 18 meses. Então, assim, 1 ano e meio. O holding, toda a parte a mãe é extremamente importante nessa fase. Então, assim, mas eu ser uma ótima mãe é bom? Olha, você ser uma mãe hiperprotetora e você ser uma mãe que não com é tão ruim quanto. O que o Winnicott fala, que é bem famoso, é que assim, você tem que ser uma mãe suficientemente boa. O que é isso? Eu tenho que deixar o meu filho passar por algumas frustrações, passar por alguns desafios para ele se desenvolver. Eu tenho que estar presente na medida certa, para que ele não fique... Se eu proteger demais, ele não se desenvolve. Se eu proteger de menos, ele sucumbe, né? E depois a gente vai entrar na fase da dependência relativa, que é dos 18 que no meses final, até... Gisela, por trás desse conceito, né, do Winnicott, da mãe como um ambiente para ajudar a criança a se constituir na sua singularidade, o que ele vai ressaltando dessa mãe suficientemente boa, ela poder olhar para aquela criança como única, né? E que a criança seja atendida e não se adequar ao que a mãe quer. Né? E aí já começa toda a confusão se essa criança fica tentando, olha, não dá para eu mostrar o que eu quero, então eu tenho que tentar corresponder a que, no princípio, a mãe, depois o outro quer, e vai se distanciando cada vez mais dele mesmo, né? E chega nesse vazio aí. Pois é. E assim, é difícil, né? Você ser uma mãe suficientemente boa, porque é difícil ser mãe, porque você tem que entender como é que o equilíbrio, ou seja, o equilíbrio de você entender o teu bebê, o que ele está querendo, o que ele precisa, e você dar exatamente na medida, para que ele possa se desenvolver, vamos falar assim, né? Então, assim, passando por essa fase, a gente entra na fase da dependência relativa, onde dos 18 meses até os 2 anos. Nesta fase, a criança já está percebendo que existe realidade externa, o mundo existe, não é só ele, a mãe e aquela coisa, é o mundo que existe. Quer dizer, ele já percebeu, mas agora ele entra numa fase muito mais intensa de percepção do mundo, que o ambiente influi na vida dele. Então, ele começa a perceber os objetos, ele começa a perceber a realidade, a coordenação motora, enfim, vamos falar, um fine-tuning aí dessa primeira fase, né, da dependência. E nessa fase, e depois dessa fase, vem a rumo à independência, que vai até os 10 anos, depois dos 10 anos vai até a vida adulta. Eu não vou entrar nesta fase porque ela é uma outra fase. Onde eu vou explicar a falha que faz com que você seja mais susceptível a essa angústia é nessa fase de dependência relativa. Nessa fase, ou seja, dos 18 meses aos 2 anos, a gente começa a achar
a gente começa a se relacionar com o mundo, a gente começa a perceber que existe mundo, e a partir daí a gente começa a criar algumas coisas que são. A gente primeiro passa por uma desilusão, a minha mãe não é só minha, nossa, vou ter que lidar com o mundo, e daí a gente tem que fazer essa transição, sair do mundo o bebê, o senhor bebê, né? O senhor, eu sou o reizinho e eu tenho que lidar com o mundo. E para fazer essa transição, a gente escolhe objetos. Então, é a fraldinha, é o coelhinho, é o brincar. Então, isso tudo é o jeito que eu saio deste mundo e começo a me relacionar com o outro, e até eu sair e começar a existir, tanto dentro como para o mundo de fora. Onde pega? Se eu tenho uma falha, seja uma falha, o que é uma falha? É alguma coisa acontece neste período. Alguma coisa acontece neste período em que eu não passo por essa transição de uma maneira boa. A minha mãe não está presente, ou eu tive algum trauma. Tem N fatores que faz com que a gente fique preso, vamos falar assim, ou fique mais ligado a essa fase através de uma falha. Quer dizer que eu não vou crescer, não vou amadurecer? Você vai virar um adulto, você vai virar... Mas você sempre vai trazer, o Winnicott fala, você sempre vai trazer um restinho, uma coisinha que vai te linkar a isso e vai te trazer esta angústia. Então, esta angústia de você entrar no mundo externo e entrar e acontecer uma falha aí, você vai sempre achar alguma coisa para colocar nesse lugar, para você ficar repetindo isso e você conseguir fazer com que essa angústia seja um pouco aplacada. Então, a teoria é que muita gente que tem uma falha nesta fase vai encontrar no trabalho um jeito de, como se fosse um objeto transicional. Uma tentativa, na verdade, né? Vamos falar assim, o trabalho vira o meu paninho, o meu coelhinho. Eu sou adulta, eu não tenho mais paninho, mas eu tenho o meu trabalho, que me faz sentir incluso. Só que eu entro quase uma compulsão repetitiva que faz com que eu não consiga parar. Então, assim, você conseguiu? Eu não sei se eu consegui dar uma visão clara. Sim, porque, clara. na verdade, né, essa coisa do excesso, né, do fazer mil coisas ao mesmo tempo, ou em qualquer outro setor, é que a gente está falando, como você disse aqui, do trabalho, é uma tentativa, não é solução. A pessoa vai para tentar, mas não vai resolver. Então, o desfecho é esse, é o adoecimento, é o sofrimento, né? Sim, o desfecho é a gente sempre tenta colocar, vamos falar assim, a gente sempre tenta tapar o buraco da angústia porque dói. Então a gente põe coisas lá. Eu falo assim, às vezes eu falo para o paciente no consultório, sabe um buraco na rua, no asfalto, que você preenche com alguma coisa que não seja trabalhar isso de dentro para fora? Você enche de areia, a primeira chuva, esse buraco aumentou e você precisa de mais. Então, isso é o princípio dos vícios, né? Para aliviar a angústia. E assim, o trabalho vai um pouco nessa linha, até a gente chegar ao tal do famoso burnout. Essa história, Silvia, eu queria contar porque eu queria contar para mim mesma. Porque eu fui assim, eu tenho que parar e olhar para mim e falar, opa, cadê o seu mundo subjetivo? Cadê o tempo de contemplar? Cadê o tempo de olhar para você, ver que você existe, para você ter sustentabilidade interna, subjetividade, né? E muitas pessoas, e como eu não entendia, muitas pessoas não entendem o que acontece com elas. Então, era assim, era historinha para explicar como é que você funciona. Não sei se eu expliquei, mas foi por aí. Sim. E é interessante, né? Uma coisa que você falou ali, eu vou retomar, né? Que não existe uma divisão clara e absoluta
dessas questões que a gente traz da infância e aquilo que é produzido no ambiente do trabalho. Elas estão intrincadas, né? Nunca, por mais que o ambiente ruim que gerou aquilo, mas a cada pessoa que trabalha nesse ambiente, ela tem uma história. E é a partir da sua história, desse repertório pessoal, que ela vai responder ou não responder a esse ambiente difícil do trabalho, que é bastante comum também, né? O excesso, as cobranças sociais, etc. E é também olhando para essa história pessoal que ela vai poder se localizar e lidar com isso melhor, né? Não tem como tratar, assim, mudar de empresa, por exemplo, mudar de profissão, por si só não resolve. Não adianta, essa mudar de casa, o buraco vai com você. Né? Mudar de país, o buraco vai com você. É você fechar o buraco de dentro para fora, né? Inclusive, uma coisa muito legal que o Winnicott desenvolve e fala, que é a questão do self. O que é o self? O self é o meu eu, a minha. Então tem o verdadeiro self, a minha essência, quem eu sou, como eu falei antes, quem eu sou, quem é, etc. Esse é o meu verdadeiro self. A autenticidade, né? Perfeito. Aí, o que vem? Todo mundo forma o que a gente chama de um falso self. O falso self é como se fosse assim, eu não posso ser eu mesmo em todos os lugares, porque eu mesma só sou comigo mesmo e com algumas pessoas. Então, eu vou para o trabalho, eu tenho um certo verniz, uma persona protetora. Então, eu faço um falso self saudável, que é uma persona, ou seja, uma coisa que está próxima do meu verdadeiro self, que me protege socialmente para a interlocução social com o mundo, né? Agora, quando a gente adoece e a gente está nesse mundo do espetáculo e a gente perde a referência de quem a gente é, esse falso self, ele vem ele fica muito distante. Então, assim, você passa a viver uma persona que você não tem ideia de que você é. Você já perdeu às vezes você perde até contato com o seu verdadeiro, você nem sabe mais quem você é. Você vive esse falso self que a gente chama patológico, que é doente. E esse falso self patológico, ele fica à mercê do mundo, ele vai conforme o que ele acha que a sociedade do espetáculo exige dele. Então, essa distância entre o seu verdadeiro self e o seu falso self, quanto maior ela for, mais angústia, mais vazio tem nesse buraco. E aí a coisa só entra dentro do que eu já falei, né? Então, assim, a coisa é quanto você está perto de você mesma, né? Quanto que o seu falso self ele é protetor saudável ou ele é patológico? Enfim, e é curioso, né? Como assim as pessoas, claro, gente, todo ser humano tem as suas questões para lidar. Por melhor que tenha sido essa mãe, etc, vai ter questões, enfim. Mas são questões que, ainda que não sejam conhecidas, a pessoa intui que tratar aquilo vai doer, traz dor, etc. Né? E aí, por exemplo, recorrer a outras questões que poderiam aplacar, né, o consumo, a droga, o excesso de trabalho, etc. e tal. Mas eu acho que essa busca, no fundo, ela dói mais do que talvez enfrentar, né? Porque pelo menos você enfrentar, você tem a possibilidade de ressignificar e crescer, mudar, né? Entender tudo isso. E é aquela coisa, né? Se você está se você está nessa angústia, se você está nesse vazio, você está muito perdida de você mesmo, remédio ajuda, mas não resolve. Porque o remédio, e essa é uma tendência da sociedade moderna, é que tudo é remédio, né? Então, qualquer coisa, vai lá, pega um antidepressivo, vai lá, pega um não sei o quê. É mais ou menos como você colocar um analgésico, tomar um Advil. Não está resolvendo. Eu estou com uma infecção e eu tomo um Advil. Nossa, a infecção vai crescer, né? Você tem que olhar, você tem que ir olhar, né, Silvia? Dói. Crescer dói.
Sim, né? sim. E a gente está lá no Outra coisa consultório que eu, para isso. às vezes eu brinco com meus alunos, né? Tem um sofrimento, claro, eu não estou falando que é fácil. A análise traz questões difíceis que, na verdade, já estão lá, só que a pessoa não está em clareza que aquela dor vem dessas questões que na análise ficam claras, né? Mas com a possibilidade de se elaborar. Então, assim, se alguém tem algo psíquico, emocional, uma dificuldade, um mal-estar, um sofrimento, deveria se procurar, por exemplo, um psicanalista, né? Aí algumas pessoas, isso não é uma crítica, tá? Por favor, as pessoas fazem o que conseguem fazer, mas é só para a gente pensar, né? Então, tem gente que fala, mas eu estava mal ou deprimida, vou mudar de casa, outros ares, renova, ou vou fazer uma viagem. Tá, mas se você tem um problema no coração, você vai operar a coluna? Não vai resolver o coração. Dá uma amenizada em alguma coisa, mas o coração volta, né? Não é? Se a questão é psíquica, é emocional, não adianta mudar de trabalho, mudar de cidade, de casa, não é? E assim, Não eu tem falo assim, jeito. não é? E é uma coisa assim, você vai procurar análise quando você está ruim, claro, mas assim, procura análise serve para você se autoconhecer. Ponto. Ela te ajuda a você conhecer o que está dentro de você, chegar mais perto desse seu verdadeiro eu e se entender com tudo que você tem de bom e de ruim, para você poder se estruturar melhor. Ela resolve problemas pontuais? Claro que sim, porque você chega lá, mas assim, a análise de verdade, ela trabalha, é um autoconhecimento, é um processo, não é um mês e depois eu vou embora. Não precisa, é um processo de autoconhecimento, que quem começa não para, né? Então, assim, e agora, com a pandemia, tudo ficou intenso. Eu falo assim, o que é a pandemia? A pandemia, ela é um processo, para mim, ela é um processo de limpeza psíquica e um processo com uma intensidade de violência. Porque você ficar confinado faz com que você não tenha todas as distrações externas que te afastam de você. E você vai ter que enfrentar o que está errado. Você vai ter que olhar para um casamento quebrado. Você vai ter que olhar para o seu problema. Você vai ter que olhar, porque é ali, você está você com a sua família. Então, está sendo um processo de que o que estava quebrado, quebra. O que dá para consertar, conserta. E por isso que está tudo tão intenso, né? Ficar confinado, eu falo sempre assim... Eu faria só uma observaçãozinha, né? A pandemia em si, ficar isolado em si, não é garantia que isso vai acontecer. É uma possibilidade. Com que quem aproveitar para olhar para si, olhar para o outro, remendar, costurar, trocar, enfim, cada um vai ter essa questão, pode crescer muito. É uma oportunidade aí que, tal como você disse, a gente às vezes vai se distraindo, corre para cá, corre para lá, e agora a pandemia é esse espelho, né? Colocaram um espelho aqui na minha frente e agora eu estou com um monte de coisa. Tá, eu vou continuar olhando, buscar entender, pensar, por exemplo, começar uma análise ou continuar a minha análise, ou às vezes aumentar o número de sessões, que aconteceu bastante ao longo da pandemia, ou eu vou fingir que não. Eu vou para a festinha clandestina, aliviar, me sentir mais, mais legal, vou estar na internet, comprar um monte. É um bumerangue, né, Silvia? Você joga, você vai tentar um alívio rápido, você joga, mas o bumerangue volta, né? E ele volta com mais velocidade ainda, né? Então eu falo, às vezes as pessoas falam assim, como é que a pandemia, como é que ela funciona? Eu falo assim, você já assistiu o filme O Iluminado do Jack Nicholson? É um filme antigo, mas aquilo, assim, o confinamento em algumas pessoas, e dependendo do estado psicológico delas,
assista o filme e veja o que pode acontecer, né? Enfim. O Iluminado, o nome O do filme. Iluminado. É um filme de 1970 e alguma coisa, e que mostra uma família confinada em um hotel. Eles são zeladores de um hotel nos Alpes dos Estados Unidos. E assim, e você vai vendo o que vai acontecendo com as pessoas. Interessante. Vale assistir, né? Apesar do tempo. Mas, enfim, era isso que eu tinha para falar. O mestrado era me fazer entender e fazer as pessoas entenderem, ser útil. Oi? Ai, gente, desculpa, o fone, a bateria apitou, eu fui trocar e aí ficou instável por um minutinho a live. Mas eu já estou, desculpa, perdi um minutinho da sua fala, mas você estava encerrando, é isso? Já estou encerrando, eu estou falando assim que a intenção desse mestrado, que eu quero que vai virar o livro, exatamente para todo mundo poder acessar, só que eu tenho que traduzir, eu estou no processo de pegar tudo isso que está no técnico e traduzir para uma linguagem que as pessoas, isso que a gente fez hoje, as pessoas consigam entender o que a gente está falando de maneira mais fluida. Já tem previsão? Isso eu ia perguntar, já tem previsão de lançamento do livro? Depende de mim. Ainda não, Silvia, mas assim, espero que em alguns meses. Se Deus já quiser, tem nome o livro? Segundo semestre. Já tem nome o livro? Vou deixar secreto. Tá bom, então olha, quando sair, a gente divulga aqui para avisar o pessoal que se interessou pelo livro. Tem alguém perguntando os conceitos do Winnicott, em que livro tá? Eu acho que você vai encontrar praticamente em qualquer livro do Winnicott. Ele não tem um livro que fala só, é um conceito central do Winnicott, então acho que qualquer livro dele possivelmente vocês vão encontrar. Sim. Olha aqui tem um livro novo. Desculpe, eu falei, desculpa. Pode falar. Tem um livro novo que saiu, para quem tem interesse no Winnicott, acabou de sair, que é o livro do... meu Deus, eu estou com ele aqui, é o livro do Fulgêncio. Leopoldo Fulgêncio. Por que o Winnicott? É sobre o Winnicott. Porque o Winnicott. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é da Zagodoni, esse livro. Editora Zagodoni, Por que o Winnicott? Eu tenho ele. Não é aquele? Aqui, deixa eu ver. Aqui, olha, me deu um branco agora. Do Fulgêncio. Ele acabou de lançar e ele chama... enquanto você procura, eu vou dar uma outra sugestão. Você falou muito do Bauman, né? E ele traduz a sociedade contemporânea de uma forma muito interessante. Tem vários livros, mas eu recomendaria a leitura do Amor Líquido, o livro do Zygmunt Bauman, um sociólogo extremamente importante. E o livro que eu recomendo dele é O Amor Líquido. Olha, se quem tem interesse em Bauman, pode ler o Sociedade Líquida, pode ler o Modernidade e Ambivalência, que também é muito legal. O Amor Líquido, que fala sobre os relacionamentos, né? E o do Fulgêncio é a perspectiva do ser. Que ele faz não conheço. É novíssimo, acabou de sair, e ele faz uma varredura no Winnicott de uma maneira muito clara. Muito, assim, muito didática, para quem quer se aprofundar no Winnicott didaticamente, vamos falar assim. Sim, porque é uma leitura técnica, né? É uma leitura técnica. Não dá para ler o Winnicott e criar os filhos. É melhor fazer análise para ajudar. Análise com o Winnicottiano. Exatamente. Pessoal... Eu gosto... Estão pedindo para repetir o nome do livro do Fulgêncio? É A Perspectiva do Ser. Eu quero ver se eu... eu acabei A Perspectiva do Ser. Perspectiva do Ser, do Leopoldo Fulgêncio. Ele é muito novinho, esse livro. E ele estava aqui. Enfim, gente, desculpa, não estava preparada. Imagina.
Tá? Poxa, olha, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, agradecer a você, Gisela, foi muito bacana. E estou aqui aberta para a divulgação do livro quando sair, é um trabalho importantíssimo, né? Você integra aí dois universos, o clínico e o organizacional, mas acima de tudo o sujeito do inconsciente, né? Pela psicanálise. É um trabalho então, bem importante. Obrigada, Silvia. Esse canal teu é super importante, que você traz tanta gente bacana, tantas perspectivas diferentes. E agradeço pelo convite, mais uma vez, além da amizade, né? Foi um prazer, foi um prazer. Você contribuiu com todos nós. E agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir por quase para. Mais uma hora. Para. Ó, Gisela, o pessoal... Gente, agradeço. Eu me coloco à disposição. Vocês têm meu Gisela Turquete, meu WhatsApp, o meu Instagram tá aí. Instagram. Então, vocês podem me acessar quem quiser tirar alguma referência ou dúvida, tá bom? Certo, tá ótimo. Muito obrigada. Tem várias pessoas agradecendo a você, a mim, e nós agradecemos a todos eles, tá? Então, tá um abraço, um bom final de semana. Foi um prazer, Gisela. Parabéns pelo seu livro, Beijo a todos. Que pela amostra a gente já sabe o valor dele. Tá bom. Tchau. Tchau, pessoal.